RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. O meu nome é Levi Simões, hoje estou à conversa com Jonatas Lopes. Ele é pastor da Igreja Batista da Graça, em Lisboa, e também tem uma pós-graduação em Estudos Bíblicos. E hoje é o Dia Mundial da Oração. Isto devia de ser todos os dias, não é verdade? Certo, Jonatas? Bem-vindo. É um prazer estar convosco e poder estar também neste momento a falar sobre um tema tão importante como a oração, e de facto a oração deve ser algo diário, e não só diário numa vez, mas vivermos mesmo em espírito de oração. Pois sabemos então que a oração é de facto vital e essa referência a ser diária já foi feita, mas há muitas pessoas que não conseguem ter uma vida de oração diária. Na sua opinião, porquê é que isto acontece? Será a falta de tempo? Porque também vivemos uma época muito acelerada, não é? Ou de não saber, por exemplo, orar ou como orar? Eu, inclusive, até olhando para a minha vida, eu percebo que muitas vezes a vida de oração não acontece por algumas coisas. Em primeiro lugar, por falta de satisfação no próprio Deus, não é? Tentamos encontrar satisfação em coisas ou em pessoas ou em atividades e esquecemos que toda a satisfação que nós precisamos para a nossa vida, ela encontra-se em Deus. E logo aí isso torna-se um obstáculo para uma vida de oração. Além disso, também creio que temos conceitos errados sobre a oração. Às vezes achamos que uma oração é preciso ser aquela oração muito comprida, que leva muito tempo, que tem que ter todos os pormenores, e às vezes para vivermos em espírito de oração é estarmos a fazer alguma coisa e estarmos a dizer: Senhor, dá-me sabedoria, Senhor, obrigado por isto, obrigado por aquilo, e vamos simples. falando com o Senhor. Uma coisa muito simples, não é? Uma coisa muito natural, e então acho que isso, se nós pensarmos na oração nesses termos, ela será muito mais natural nas nossas vidas, encontrando a satisfação que há em Jesus, sabendo que a oração é falar, abrir o nosso coração normalmente. Quanto à falta de tempo, eu acho que isso muitas vezes é uma desculpa, porque nós sempre temos tempo para aquilo que nos satisfaz. É uma questão de organização no dia-a-dia, não é? E como é que nós devemos de olhar para a oração? Uma forma de aproximação com Deus, uma forma de fazer um pedido, uma confissão também, ou uma forma de agradecer algo? Creio que na oração nós devemos contemplar todas essas coisas, não é? E devemos então olhar para a oração como uma forma de nós podemos estar com Deus, com o próprio Deus. Mais do que ser uma máquina de pedidos, nós devemos olhar para a oração de uma forma, eu estou aqui com o meu Deus. E nesse momento em que nós estamos com Deus, nós às vezes sentimos vontade de exaltar a Deus, de quem Ele é. Louvá-lo, no sentido de dizermos as coisas boas que Ele faz, ou às vezes até agradecer as bênçãos que nós recebemos, ou até podemos confessar os nossos pecados, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, como também um tempo para nós pedirmos ao Senhor por algo que nós estamos a passar e pedirmos pela sua ajuda, colocando e submetendo todos os nossos pedidos à sua boa vontade, não é? Então acho que devemos olhar para a oração como uma forma de estarmos com Deus, não é? De termos mais intimidade com o nosso bom Deus, não é? E no fundo uma forma também de termos uma oração adequada a vários momentos da vida, porque a vida tem tudo isso, não é? Tem momentos alegres, momentos tristes, momentos em que estamos mais aflitos, precisamos de pedir algo, não é? Precisamos de socorro. Exatamente, e nós devemos olhar para a oração como o primeiro lugar onde nós vamos buscar algum refúgio, não é? E às vezes nós vamos buscar aos nossos ídolos, digamos assim, o nosso refúgio, sabendo que o Senhor Ele é que é o socorro bem presente na angústia. Se nós tivermos essa ideia, nós vamos procurar o nosso refúgio logo no Senhor, e o Senhor muitas vezes dá-nos sabedoria para nós irmos buscar alguém, ou até encaminhar-nos para um texto bíblico para nós irmos buscar também algumas coisas que nos possam trazer paz à nossa vida nesse momento. E o que são as orações litúrgicas, ou seja, em comunidade? Elas têm o mesmo peso da oração pessoal, aquela oração mais privada, por exemplo? A nível de peso, elas têm o mesmo peso, não é? Não há orações mais fortes ou com mais poder do que outras, não é? Ou mais importantes?
Mais importantes, exatamente. Esse até é o melhor termo. Aqui na oração litúrgica, nós devemos perceber o que ela é. Normalmente ela é associada a um culto, a uma igreja, onde nós oramos. E aqui eu tenho também trabalhado muito, não só na igreja pastoreio, mas também a nível pessoal, que quando nós pensamos na oração litúrgica, nós muitas vezes falamos e as pessoas oram de uma forma qualquer e às vezes cometem ali alguns erros teológicos, não é? E a melhor forma de nós fazermos as orações litúrgicas é nós orarmos o texto bíblico. Olharmos para um texto bíblico e percebemos como é que eu posso transformar este texto bíblico numa oração. Então isso é um exercício muito interessante, porque se nós preparamos o louvor na igreja, se preparamos a pregação na igreja, porque é que não devemos também preparar as nossas orações? Não é? Então, este é um exercício que eu tento fazer, nós colocarmos a oração litúrgica como uma forma de orarmos a palavra. Cantamos a palavra, pregamos a palavra, oramos a palavra. Então, também na oração litúrgica, eu creio que as orações também devem ser muito objetivas, ao contrário da nossa pessoal, porque às vezes na nossa pessoal nós derramamos o nosso coração e estamos ali com o Senhor, às vezes nós nem temos palavras, não é? E estamos só com Deus. Na oração litúrgica não deve haver esse momento, porque estamos em comunidade e toda a comunidade nós vai dizer amém, ou seja, assim seja. Quando uma oração litúrgica é uma oração comunitária, não é? E nesse sentido torna-se diferente de uma oração pessoal. E certamente que a Bíblia tem muitos ensinos sobre a oração, mas assim, daquilo que lhe vem agora à memória, o que é que ela nos diz sobre como orar? Eu olho sempre, quando as pessoas me perguntam isso, olho sempre para Mateus 6, não é? Olho sempre para a oração do Pai Nosso. Jesus ensina-nos a orar e nós não devemos ter receio da oração do Pai Nosso, porque ela é linda, ela é muito bonita. Ela tem ali, lá está, aqueles aspectos que eu mencionei há pouco, a exaltação, o louvor ao Senhor, o agradecimento, o confessar e o pedir. E se nós percebemos a dinâmica da oração do Pai Nosso, nós vamos entender como ela é tão bonita e como as nossas orações devem também ser com base nesse modelo de oração do Pai Nosso. Não estou a dizer para virar essa oração uma espécie de mantra, apesar de eu não ter problema de orar o Pai Nosso, mas estou a dizer de nós escrevemos às vezes as nossas orações pessoais com base naqueles pontos, não é? Exaltação, louvor, agradecimento, confissão e petição, não é? Sabendo que assim termina também o Pai Nosso, não é? Para que a vontade de Deus seja feita acima de todas as coisas, não é? E eu acho que quando nós entendemos isso, nós vamos ter mais prazer até na oração. E é por isso que ela é conhecida como a oração universal, não é? Praticamente, se calhar, Exatamente. 90% da população mundial conhece esta oração. Exatamente. E eu acho que nós perdemos muito quando deixamos e esquecemos a oração do Pai Nosso nas nossas vidas pessoais ou até litúrgicas. Existe um guia prático para esta questão de como orar, até para quem não consegue e no meio da oração possivelmente desconcentra-se, o seu pensamento desvia-se daquilo que está a fazer. Acha que há algum guia prático para isto ou tem que ser uma coisa espontânea? O espontâneo pode ser, como pode não ser. A mim ajuda-me muito a escrever as orações, não é? Ajuda-me muito a ter um caderno e apontar aquilo que me vai na alma naquele momento e transformo o que vai na minha alma em orações. Então é muito natural em mim, ou melhor, gostava que acontecesse mais vezes, mas transformar as minhas ansiedades, as minhas petições, o meu louvor, a minha exaltação em coisas que eu escrevo no caderno e depois transformo em orações. E isso ajuda-me muito, mais do que seguir um padrão, apesar do Pai Nosso, lá está, ajuda-me muito no padrão, mas o melhor guia, para mim, é a forma como funciona, é eu ir escrevendo no caderno para não me perder nos meus pensamentos, porque às vezes nós estamos a orar e a mente foge-nos para uma preocupação da vida, da família, do trabalho, etc. Então, aquilo que eu costumo fazer é escrever ou então verbalizar, porque se nós pensamos só, a mente é muito traiçoeira. Até porque podemos querer orar, não é? Pedir até por várias pessoas ou situações e de repente esquecemos, tínhamos 4 nomes. Exatamente. E só lembramos de 2. Exatamente. Pode acontecer isso.
Acontece com certeza. É verdade. Em todo este tema que nós estamos aqui a abordar sobre oração e como fazer, e de facto às vezes não ter até receio, como disse muito bem, de orar mais vezes o Pai Nosso, que é de facto muito bonito, talvez tenha influência aquilo que nós ensinamos às crianças, ou seja, um, não só ensinar a importância da oração, mas deveriam as crianças desde tenra idade serem incentivadas e aprenderem como orar para depois em adultos não terem dificuldades. Sem dúvida. Por exemplo, eu nunca tive dificuldades em orar antes das refeições. Porquê? Porque foi algo que me ensinaram desde pequenino, desde bebê, a fazer sempre oração. Então, mesmo nos meus momentos mais frágeis a nível da minha fé, a oração antes da refeição, essa nunca foi esquecida, porque sempre fui habituado. Agora, as outras orações, eu vou-me esquecendo às vezes, porque já é uma luta pessoal desde muito novo. Então, eu creio que a melhor forma de nós mostrarmos às crianças, e agora falo também como pai de 4 filhos, é através do exemplo, não é? Nós mostrarmos, numa situação difícil, que devemos orar. Por exemplo, nós aqui em casa temos o costume, antes de uma grande viagem, ou até levar os nossos filhos à escola, no carro nós oramos pelo dia, para eles saberem como é importante nós orarmos pelo dia. E outra das coisas que nós fazemos também é um quadro de bênçãos, de pedidos e de respostas, ou seja, agradecimentos. Exatamente. Escrevemos aquilo que o Senhor nos tem dado, os nossos pedidos, e quando Deus responde, nós vamos dizer: estão a ver como Deus respondeu a este pedido que nós levamos em oração? Então isso torna-se muito interessante para os nossos filhos, ver como Deus responde às orações. Então eles são os primeiros a dizer quando acontece alguma coisa: e se fôssemos orar? Que é muito interessante. Claro. E, por exemplo, já agora, relativamente às crianças, quando há algum pedido, que elas próprias até estão envolvidas, e de facto aquilo depois não acontece, como é que se lida com esta expectativa que elas tinham de ver a questão resolvida, e depois não aconteceu? Porque às vezes acontece, nós pedimos na oração e não acontece, não é? Claro. Também tem este lado. Sim, nós costumamos sempre, no pedido que nós fazemos a Deus, nós já aqui em casa costumamos sempre submetê-lo à vontade de Deus, não é? Utilizando muitas vezes as palavras da própria Maria, o próprio Jesus, que submete o seu pedido à vontade do Pai. Então, não é normal nós pedirmos muito, enfatizarmos muito na solução que nós queremos. O que é mais comum é dizer: bom Deus, colocamos nas tuas mãos a vida da pessoa tal que está a passar por um problema. Isso não está errado nós pedirmos. Nós só estamos a dizer é que devemos submeter o nosso pedido à vontade do Pai, e perante aquilo que o Pai nos der, nós vamos ser gratos, porque é sempre mais do que aquilo que nós merecemos. Então eles vão lidar muito bem com a tal aparente falta de resposta, na nossa ótica humana, de uma forma mais natural, mesmo tendo pedido, porque se o Senhor fez isso é porque é o melhor para as nossas vidas, mesmo nós não vendo o quadro todo. Muito bem. Quero deixar uma mensagem para quem nos está a ouvir, como incentivo até, talvez alguém que não tenha tanto este hábito de orar, possa começar a partir de agora. Quero, acima de tudo, desafiar-vos a começar. E a perder a vergonha de orarmos com a família, orarmos sozinhos, inclusive pedimos a um amigo que nos ajude a orar, até a prestarmos contas. Às vezes é muito bom nós termos alguém a quem possamos prestar contas da nossa vida espiritual e que nos ajude. Então o incentivo é: comecem a orar. Orações curtas, muito objetivas, não logo uma oração de 1 hora, 2, 3. Sinceramente, nunca fiz uma oração assim tão grande. Até para não divagar nos pensamentos, não é? Exatamente. A não ser quando houve um problema muito sério a nível de saúde da nossa filha, aí acho que fica aí esse tempo. Mas fora isso, orações muito curtas, muito objetivas, e nós vamos sentindo prazer de estar com o nosso bom Deus e ouvirmos também o Espírito Santo. Não é? Eu acho que isso é incrível. Muito bem. Jonatas, obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi muito bom esta conversa acerca deste dia de oração. Muito obrigado, eu. Obrigado. Obrigado, eu. Que Deus abençoe. Amém. Assim também. E estamos mesmo a terminar. Eu sou o Levi Simões. Este foi mais um RTM Talk, a conversa sobre o dia da oração. Este é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk.
um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.